Bom dia, amigos, queridos companheiros, que alegria podermos estar juntos nesta manhã, trazendo a todos nós as instruções dos Espíritos, a nova era. Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não na teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser um como frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. E esses povos, semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio do holocausto, nem que se devesse perdoar ao inimigo. Notável, do ponto de vista da matéria e mesmo das artes da ciência, a inteligência deles era muito atrasada. Se achava em moralidade e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhe necessário uma representação semimaterial, qual a que apresentava então a religião hebraica. O holocausto lhes falava aos sentidos e ao mesmo passo que as ideias de Deus lhe falavam ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. No Espírito Israelita, Mulhouse, 1861. Amados irmãos, levemos o nosso pensamento até Jesus, buscando na figura excelsa do Mestre o conhecimento, o exemplo,
a amplitude deste conhecimento que veio nos trazer, para que nos sintamos abastecidos, alimentados e fortalecidos por todo ele. Assim, Jesus, mergulhados nesse universo de amor que Deus tem nos dado, queremos te agradecer pela compreensão das leis que regem a nossa evolução. Agradecer por essa doutrina de amor que unifica os nossos esforços para que possamos alcançar o progresso destinado a todos aqueles que desejam ser felizes. E nesta manhã, rogamos em favor de todos os lares, onde houver a dor, que a sua presença se faça no coração de todos. Amado Senhor, dai-nos força para vencer as nossas dificuldades. Sejamos simples, mas sinceros, verdadeiros e amorosos. E que a sua paz, seu amor, nos sustente, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de uma lição trazida pelos próprios Espíritos, que é a instrução que os Espíritos nos trouxeram para compreender verdadeiramente o que é esse período que nós estamos vivendo com a chegada do Cristo na Terra, que é a nova era. Esse capítulo tem nos mostrado que nós estamos passando por ciclos de evolução, épocas em épocas. A humanidade se renova, espíritos chegam com novo propósito de avançar, de expandir sua inteligência, suas esperanças de progresso, de acordo com a vontade de Deus. E Deus, Ele é o único, nós não temos dois deuses, por isso nós não somos politeístas, mas sim monoteístas. E Deus, para que Ele pudesse escrever nos nossos corações as primeiras manifestações do seu amor, Ele usou de Moisés. E quem é Moisés? Moisés é o Espírito que Ele enviou, que Ele reencarnou, que pediu que reencarnasse na Terra em missão. E essa missão foi especialmente dirigido ao povo hebreu, como também ao povo pagão, que não acreditava em Deus, não acreditava numa divindade. E o povo hebreu, eles já eram monoteístas, e eles foram um instrumento que Deus utilizou para revelar por Moisés e pelos profetas tudo aquilo que viria chamar a atenção dos seus filhos, caindo o véu que ocultava a divindade, essa essência divina que está em nós. E nós podemos ver que os recursos divinos se estabelecem de forma diferente e os mandamentos de Deus, enviados ou dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Nos 10 mandamentos, que são os mandamentos de Deus, porque depois Moisés cria suas leis, que são diferentes das leis de Deus, que são os mandamentos, nós vamos ver que existe nos comentários da Bíblia, daqueles profetas que constituíram o Velho Testamento, que escreveram a Talmuda, depois a Torá, eles restringiram o sentido figurado, profundo,
porque nós, a humanidade, não estava ainda, os espíritos que estavam reencarnados, não iriam compreender a sua pureza, então poderiam deixar a perder a grandeza dessa lição, justamente pela ignorância daqueles nossos irmãos, talvez até nossa, que estávamos reencarnados naquela época. Mas os 10 mandamentos de Deus marcavam o frontispício brilhante, um farol que veio a iluminar os primeiros passos que a humanidade iria percorrer. Nós já falamos essa semana passada sobre o Decálogo. E a moral que Moisés veio trazer e ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que haviam reencarnado para se regenerar. Eu não posso conversar com uma criança de 4, 5 anos o que eu converso com um jovem de 16, de 17, porque ele já tem outra compreensão. A formação física já é outra, e com essa formação o pensamento também se expande. É isso que aconteceu. Os profetas, mesmo sendo enviados por Deus, eles não poderiam trazer todas as revelações sobre Deus, sobre a divindade e sobre os efeitos divinos que processava a todo instante na vida dos homens. Então nós vamos ver que uma das coisas que nós não poderíamos compreender era que, muitas vezes, nós ainda ignorávamos a grandeza de Deus. E o que nós fizemos? Passamos a adorar a Deus. Adorar fazia parte da lei de adoração, que mais tarde nós vamos compreender essa lei. E de outro modo, nós vamos ver que durante os holocaustos, as dores, nós éramos convidados a pensar nos nossos atos. Então, hoje a inteligência, ela avança, não é tão atrasada quanto eram daqueles irmãos que eles haviam convertidos como um império, religioso, mas hoje nós vamos ver que os holocaustos que eles viviam, mergulhado na incompreensão, falavam os sentidos do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. Mas nada é perpétuo. E aqueles espíritos também, eles mudaram o seu ponto de vista, porque eles foram evoluindo pelo processo da reencarnação. Até que chegou, então, o momento do Cristo chegar à Terra. E o Cristo, ele foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã. Veja bem, da moral evangélico-cristã. Não é a moral pregada por nenhuma religião. É a moral que ele trouxe dentro do seu evangelho, que nesse item nós vamos compreendendo a forma, o verbo, a expressão do que era a nova era. A nova era era uma era de espíritos mais inteligentes que encarnaram para deixar brotar nos corações o amor ao próximo, a caridade, e estabelecer entre os irmãos uma solidariedade. Esse foi o papel de Jesus. Jesus não veio trazer o catolicismo, o protestantismo, nem o espiritismo. Jesus veio trazer a moral cristã. Aquilo que era a nova era. O que é a nova era?
uma era de luz, as boas notícias, como o Evangelho nos fala. E nós vamos ver que à medida que nós vamos reencarnando, nós fomos percebendo que a Terra tinha uma destinação, que era receber espíritos mais adiantados e que viriam por meio da lei do progresso, que a natureza está submetida, mostrando para todos nós que nós éramos irmãos. Esse foi o grande papel do Cristo, mostrar a solidariedade, mostrar o Deus Pai de amor, enquanto Moisés mostrava um Deus que era um Deus bravo, um Deus temeroso, que todos temiam, porque ele castigava, mas era necessário trazer este pensamento para criar o respeito e não o medo. Com a chegada do Cristo, ele mostra um Pai de amor, um Deus presente em nossa vida e nos mostra que todos éramos irmãos. Por isso que ele concentra todos os 10 mandamentos em 2 leis: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E depois, mais tarde, ele nos traz, pelo Espírito de Verdade, uma outra etapa, que é o Espiritismo. O Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Não somos mais os espíritos primitivos. E Kardec traz aqui um parágrafo para que a gente possa refletir. São chegados os tempos em que hão de desenvolver as ideias para que se realize o progresso que estão nos desígnios de Deus. Que tempo é esse? É o tempo do Espírito, quando nós passamos a compreender agora quem nós somos, o que é que vimos fazer, o que representa os atributos do Espírito. A doutrina espírita, ela amplia o olhar do Espírito, mas ele também nos mostra que nós todos devemos percorrer a mesma rota, para que nós possamos encontrar com a lei de liberdade, liberdade de pensamento, liberdade de ação daqueles que estiveram antes de nós. E aqui Kardec nos coloca, pela a mensagem desse espírito israelita: não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. As lutas não são físicas, as lutas são dos sentimentos, das diferenças de olhar para Deus, diferenças de construções morais. Aquelas ideias precisam, para atingir a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isto conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. E veja como ele termina: Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. De que forma? Quando nós reconhecermos que somos filhos de Deus, com a mesma paternidade, com a nossa imortalidade, e mostrando para todos nós que o amor é a lei incondicional. Que Deus, que é Pai justo, amoroso, onipresente, onisciente, é Ele que faz tudo por todos nós, e que as leis divinas, elas estão assentadas dentro de nós, na nossa consciência. Não está no nosso cérebro físico. Quando nós desencarnarmos, nós vamos encontrar
com a nossa intimidade espiritual. É o Espírito que vivifica. Este é o trabalho que a doutrina espírita vem nos trazer. E nesta hora, o Espírito concluirá para toda a humanidade a imortalidade e o amor de Deus em nós. Que Jesus nos abençoe e que nesta manhã, nesse momento do passe, elevemos o nosso pensamento a Jesus, para que Ele envie para junto de nós os Espíritos que nos auxiliaram nesta reencarnação, rogando a eles que nos dê força, que estimule a nossa fé, que afaste de nós todo e qualquer pensamento contrário ao bem, que a nossa água seja fluidificada com o medicamento necessário que vem do mundo dos Espíritos. Senhor, obrigado, Mestre, pelos eflúvios sublimes do seu amor, e que a paz esteja conosco, fortalecendo-nos a fé e a coragem. Caros e queridos irmãos que estão compartilhando conosco neste Evangelho, tenha fé, tenha bom ânimo, tenha coragem, tenha confiança. Não estamos sozinhos. Que Jesus e Eurípides, com toda essa pleia de amigos, possa nos envolver hoje, agora e sempre. Que assim seja. Um grande abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus.